Olha só, por que que você precisa saber? Por que que é importante a gente saber, né? Por que que você precisa, afinal de contas, saber calcular volume no inventário florestal, tá? Para dar mais, olha só, confiabilidade nos dados, tá? Confiabilidade, né? Perfeito. Olha só, então imagina só você fazer um inventário florestal em que o volume ele é reflexo da circunferência, ele é reflexo também da altura, ele é reflexo também da quantidade de árvores. Dependendo da situação, né, você vai ter ali diferentes formatos de fuste, então isso também vai influenciar. Imagina então você fazer um inventário florestal, digamos que nas coxas, sem saber como calcular tudo isso de maneira precisa, né? Então, você apresenta o inventário florestal para ser analisado e aí você não tem segurança sobre aqueles dados. Se você presta serviço para uma determinada empresa, para algum cliente, ele quer que, com base naquele inventário florestal, que vai ser feita uma determinada exploração de madeira, né? Então, como é que você vai garantir que aquilo seja confiável, né? Então, por isso, primeiramente, é muito importante você saber calcular o volume corretamente, porque cada um desses volumes que eu acabei de citar aqui para você, ele requer ali um tipo de levantamento, um tipo de medição, e se você não souber, se você fizer como que uma única regra geral para todos, né, pode ser que os seus dados estejam superestimados ou subestimados, então você não vai conseguir entregar ali uma informação precisa e confiável, tá? Então, primeiramente, para garantir a confiabilidade do seu inventário florestal, tá? Segundo, o apartamento está falhando aqui, mas vai, tá? Segundo, olha só, para aumentar, vou até acrescentar esse tópico aqui que é muito importante também, tá? Para aumentar as chances, tá? Do seu projeto ser aprovado, tá? Do seu projeto ser aprovado. Porque o inventário florestal, gente, ele é uma atividade que eu diria que assim, o inventário florestal, muitas vezes, ele não tem uma finalidade em si mesmo, né? O inventário florestal, isso é muito importante. Ele vai sempre servir para alguma ferramenta para tomada de decisão, ele vai sempre servir para embasar algum tipo de projeto maior, tá? Então, muitas vezes, os projetos de licenciamento ambiental, por exemplo, para supressão vegetal, ou planos de manejo florestal sustentável, ou então para exploração de madeira para carvão, por exemplo, tudo isso vai passar pelo crivo de uma análise de um órgão ambiental por via de regra, tá? Isso significa que vai ter um analista ambiental do outro lado, né? E o analista ambiental, ele não sabe como que você fez o inventário, né? Porque isso não é obrigação dele, né? Ele está lá para analisar, mas ele não está lá para fazer o inventário. Então, você que é o profissional, você vai apresentar o inventário florestal para ser aprovado, tá? E aí, aquele analista ambiental, muitas vezes é normal que ele tenha dúvidas sobre como que foi feito aquele inventário, quais os parâmetros, como foi a análise estatística do seu inventário florestal, tá? Então, se você souber bem calcular o volume, pode até ser que o analista do outro lado, ele tenha lá dúvidas, né? Isso é normal, e aí você vai ser notificado, né, de alguma forma, mas se você tiver segurança naquilo que você está fazendo, quando surgirem as dúvidas, quando a pessoa do outro lado te questionar, você vai saber de prontidão responder a todas aquelas dúvidas. Às vezes, o analista ele até pede para você refazer o inventário, mas se você tiver feito corretamente, você vai poder embasar corretamente, você vai poder embasar com mais segurança tudo aquilo que você fez e poder explicar, seja lá para quem for, tudo aquilo que você fez, dizendo tintim por tintim, olha, isso aí foi feito assim, assim, assado, dessa forma, por isso, então, por isso eu cheguei nesse resultado que você está analisando aí, tá? Então, isso já aconteceu comigo, né, de projetos que eu tive que apresentar para órgãos ambientais, e que foram feitos ali apontamentos e questionamentos, e que não foi necessário eu refazer o inventário florestal no campo. Eu simplesmente apresentei para o analista do meio ambiente, do órgão ambiental, todas aquelas dúvidas que ele tinha, né, eu fiz lá os apontamentos e aí deu continuidade no projeto, ele foi aprovado e tudo mais, tá bom? Então, se você não tiver essa segurança, você vai ficar, entre aspas, como que refém, né, do analista ambiental que está lá do outro lado e ele não sabe como que você fez,
ele simplesmente tem lá os tópicos, né, as referências que ele tem para analisar, e aí na hora que ele te questionar, você vai simplesmente acatar, sendo que você poderia ter mais segurança na hora de apresentar os seus dados, tá? Então, você saber calcular o volume de todas as formas possíveis e como fazer tudo isso passo a passo é muito importante para você aumentar as chances de seu projeto ser aprovado, tá bom? E também, uma coisa que eu acredito que é uma consequência muito importante aqui, tá? É para você, olha só, aumentar, tá? A sua autoridade, tá? O que isso quer dizer? Você aumentar a sua autoridade é porque a pessoa que está analisando o inventário florestal lá no órgão ambiental, ele é uma pessoa, assim como você, que tem dúvidas, tem seus receios, e cada vez que você apresenta um bom inventário florestal para ser analisado, aquele analista do meio ambiente, na hora que ele sente segurança naquilo que você está apresentando, nem que seja de maneira indireta, de maneira inconsciente, você passa a ter mais autoridade com aquela pessoa. Você passa a entregar um trabalho preciso, confiável, né? E o analista ambiental não vai ter medo de aprovar aquele projeto porque você fez um bom trabalho. Mesma coisa se você é um engenheiro florestal que presta, ou profissional do setor florestal, né? Seja lá qual for, um técnico, ou agrônomo, ou eu sei que muitos que me acompanham também são biólogos, né? Independente da sua profissão, do seu ramo de atuação, quando você faz um bom trabalho, você passa mais confiabilidade para os seus clientes, para a empresa que você trabalha ou para que você presta serviço, tá bom? Então, olha só o tanto de coisa que você agrega valor ao seu trabalho, né? Tudo isso porque você sabe fazer um bom cálculo de volume, né? Que vai compor um projeto maior de inventário florestal. Você aumentando a sua autoridade, você tem até um embasamento melhor para você poder cobrar mais pelo seu serviço, né? Para você pegar mais clientes, mais projetos e assim por diante, tá bom? Então, por conta de tudo isso que eu achei muito importante também colocar aqui, o porquê que você tem que saber fazer corretamente os cálculos de volume também, tá?